oitavo ano, hoje, dia 13 de abril, terça-feira, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ciências. Então, vocês vão precisar do livrinho de vocês, tá certo? Nas últimas aulas, nós falamos, um pouco sobre as camadas da Terra, as camadas do nosso planeta. E nós vimos que nosso planeta tem a hidrosfera, que é a camada de água, o conjunto de todas as águas do nosso planeta. Vimos também que tem a litosfera, ou crosta terrestre, que é aquela camada sólida, a camada da superfície terrestre. Vimos também que nós temos a atmosfera, que é a camada de ar que envolve a Terra, a camada gasosa do nosso planeta. Nós também vimos, nós já falamos da hidrosfera, da atmosfera, falamos da litosfera e nós também falamos da biosfera. E nós vimos que a biosfera corresponde a todas as partes do nosso planeta em que existe vida, né? E a gente viu que a gente pode ter biosfera na água, tem vida na água. Nós vimos que nós podemos ter biosfera no solo, porque tem alguns animais que vivem no solo, né? E hoje, já que na aula passada a gente falou sobre essa questão da vida, nós vamos falar sobre o ecossistema, que está lá na página 57, tá? É logo após o assunto que nós estudamos, certo? E o que é que vocês veem? Quais são as imagens que vocês veem aí no livro? Tem o ecossistema e tem o quê? Essas partes, né? Que tem algumas partes aí da natureza. Então, vocês estão vendo, tem beija-flores na planta. Tem o fundo do mar, né? Com alguns animais também marinhos. E isso aí, tudo são ecossistemas, né? E cada ser vivo, ele vive em um determinado local, que é o que a gente chama de habitat, tá? Então, habitat é onde seres vivos se desenvolvem respeitando as características do lugar. Então, os seres vivos, eles vivem nesses locais, mas eles não alteram nenhuma de suas características, certo? E uma coisa muito interessante da gente falar é que cada ser vivo, ele é adaptado a viver em um local. Então, por exemplo, vamos falar dos peixes. Existe em nosso planeta água doce e existe água salgada. Mas tem alguns peixes que vivem no mar. Outros peixes vivem nos rios. Então, a gente diz que os peixes que vivem nos rios são os peixes de água doce. E os peixes que vivem no mar são os peixes de água salgada. Mas tem gente que pensa assim: ah, é peixe. Peixe vive em qualquer água. Aí é onde vem o engano. É porque o peixe, se você pega o peixe do mar e você coloca esse peixe no rio, esse peixe vai morrer. E se você pega um peixe do rio e você coloca no mar, ele vai morrer. Porque o peixe do mar, ele foi adaptado, ele é adaptado a viver na água salgada. E o peixe do rio, ele é adaptado a viver na água doce. Então, tem essas características também, né? Então, nós temos habitat, por exemplo, nas geleiras, por quê? Tem animais como os ursos polares, os pinguins, vivem lá. Se a gente tira esse urso polar e tira esse pinguim de lá, eles vão morrer, né? Inclusive, eles já estão até ameaçados de extinção por conta do derretimento das geleiras que vem sendo causado pelo aquecimento global, certo? Então, é muito importante a gente frisar isso também, tá? E existem, nos ecossistemas,
Existem alguns elementos não vivos, mas eles são elementos naturais que ajudam a manter a vida nos locais. A água, né? O solo. Nós vamos até, deixa eu passar aqui, a água, né? A gente sabe que a água ela é vital para a sobrevivência, né, dos diferentes tipos de seres vivos, não apenas aqueles que vivem especificamente dentro da água, mas as plantas, nós também precisamos, né, nós também precisamos da água, certo? O solo nós vimos na aula passada, quando nós falamos da biosfera, que existem alguns animais que vivem nele. As minhocas, por exemplo. Mas o solo ele é muito útil para nós. Nós construímos as nossas casas, nós plantamos, e muitos dos alimentos que nós consumimos são plantados. É como os cereais, as frutas, as verduras. Então, se não existisse o solo, a nossa alimentação ela não seria completa. Aliás, nem existia alimentação. Por quê? Os animais que nós utilizamos em nossa alimentação, eles também dependem do solo para poderem se alimentar. Então, como é que existiria vida sem alimento? Impossível, né? A luz é muito importante, né? A luz do sol, o calor do sol também é importantíssimo para essa manutenção da vida, né, nos diferentes ecossistemas. Certo? Outros elementos, as pedras, né, as rochas, que levam milhares de anos para poderem se formar. Né? O solo também, né, ele leva milhões de anos, milhares até de anos para poder se formar. O petróleo também são milhões de anos para poder se formar. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, com o que a gente faz com esses elementos para que um dia eles não nos faltem, certo? Aí vocês têm assim, lá no último parágrafo da página 57, tem assim: cada animal ou vegetal está adaptado ao seu habitat, como por exemplo, como exemplo, a adaptação ao ambiente. Podemos citar as plantas que crescem em ambientes de desertos e que se adaptam às características do lugar. Muitas vezes a gente vê o deserto, né, ele já recebe esse nome porque a gente vê, né, que é um grande vazio, vamos dizer assim, que existe lá. E quando a gente fala que um lugar está deserto, é porque tem poucas pessoas, né? Tem esse lugar, vamos dizer que no popular, a gente fala que é esquisito, né? Então, no deserto existem, sim, alguns seres vivos que conseguem, apesar desse local passar por longas secas, eles conseguem se adaptar a essas características, certo? Aqui nós temos dois exemplos, aqui, né, sertão nordestino, agreste também, plantas da seca. Se quem já teve a oportunidade de ir no sertão, já deve ter visto que é aquele chão que é duro mesmo, aquele barro mesmo, né? E tem alguns locais que tem esse chão rachado, como nós estamos vendo aí na primeira imagem. E uma coisa que é interessante é que aqui na cidade a gente vê as plantas, né, com as folhas bem verdinhas, né, vê as plantas geralmente floridas também, né, vê também com bastante folhas. Mas quando a gente vai lá no sertão, a gente se depara com isso. Uma plantinha perdida, uma plantinha aqui, a outra plantinha bem distante. A gente também vê as plantas com as folhas secas, não é? E tem, inclusive, plantas que muitas vezes estão só os galhos ali, né? Porque as folhas já caíram todas. E uma coisa interessante de falar para vocês é que, quando a gente fala logo em sertão e agreste, a gente se lembra logo dos cactos.
Vocês estão vendo aqui na segunda imagem. E os cactos, eles conseguem sobreviver nesse local porque eles têm um poder de armazenamento de água incrível, né? Eles conseguem armazenar o pouco de água que eles conseguem ter, eles conseguem armazenar por um bom tempo e assim sobreviver aos longos períodos de seca. E esses espinhos, tem gente que acha que esses espinhos, eles funcionam contra os predadores. Mas a principal função desses espinhos é evitar que esses cactos, nessas plantas aí, evitar que elas percam água. Porque se elas já quase não tem, né? Ela já vive num local que quase não tem água. O pouco que ela consegue armazenar, se ela perder, né? Ela não vai conseguir sobreviver. Então, nós temos, lá na página 58, falando aí dos quadrinhos, né? Ecossistema. Conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar. Ecologia é o estudo dos ecossistemas, de suas características, das relações entre os fatores bióticos, vivos, e fatores abióticos, não vivos, do ambiente. Quando a gente fala em fatores bióticos, são todos os seres vivos. Os fatores abióticos são aqueles elementos da natureza que não têm vida, certo? Já já nós vamos ver, certo? E nós vamos conhecer agora alguns ecossistemas, certo? Alguns ecossistemas que nós temos. Floresta é um deles, né? O deserto. Ó, a gente falou ainda agora a questão dos cactos sobreviverem a longos períodos de seca. Uma coisa interessante de se falar também são sobre os camelos e dromedários. São animais que vivem no deserto, né? Aqui na América do Sul nós temos o deserto de Atacama, né? Mas existe o deserto que é o mais famoso do mundo, que é o deserto do Saara, que fica na África. E é muito comum você você pesquisar uma paisagem de deserto, ou você assistir a um filme, né, falando sobre o deserto, e você vê esses animais, né? Esses animais aí, os camelos e os dromedários, eles conseguem sobreviver à seca, porque aquela parte mais alta que eles têm nas costas, que são chamadas de corcovas, eles conseguem armazenar água ali. E assim sobreviver também a longos períodos de seca. Então vejam que interessante é a natureza, né? Quando a gente acha que não tem solução para um problema, quando a gente se pergunta, a gente chega no local e diz assim, meu Deus, como é que esses seres vivos conseguem sobreviver num clima desse? Para tudo tem uma solução, né? A natureza, ela é incrível, né? Deus, ele é perfeito. Ele, quando fez a natureza, ele fez pensando em todas as situações, né? Em todos os detalhes. Ele fez pensando em tudo, né? Em todos os detalhes. Né? O mar, né? Também existem alguns animais que vivem no mar, alguns seres vivos, né? E o interessante é que esses corais, eles conseguem, né? Lá na página 59, vocês têm assim, ó, o ecossistema aquático, como os recifes de coral, é mais produtivo em termos de energia, devido principalmente à disponibilidade de água, luz solar e à temperatura, né? Então, eles têm essa energia, né? Que eles conseguem produzir essas energias, né? E, mesmo assim, a gente tá vendo aqui, ó, tubarão, peixe, tartaruga. Cada animal desse tem a sua função no meio ambiente. Um animal, ele controla o aumento exagerado da quantidade de outros animais. Por exemplo, o tubarão. O tubarão, ele se alimenta
dos peixes, né, de outros animais que ele possa encontrar no mar. Mas se não existisse o tubarão, o número de peixes seria desordenado. Então, na natureza, um animal, ele controla a quantidade, né, a população dos outros animais, certo? Apesar do tubarão ser um animal bem perigoso, né? Nunca tente ir para uma parte mais funda do mar. E se por algum acaso você avistar um tubarão, não queira nem chegar perto, entendeu? Porque é para não sobrar nada. Porque o tubarão, ele é totalmente carnívoro, então ele tem esse desejo, ele não pode ver nenhum outro ser vivo que ele quer atacar. O manguezal, muitas pessoas desprezam esse ecossistema, né? Por quê? A gente vê a água dessa cor, a água escura. E o manguezal, ele tem um cheiro que ele já é característico desse local. Aí muitas pessoas dizem, vixe, o manguezal é sujo. Eu acho que ali naquele manguezal deve ter algum esgoto. Aí o que é que tem gente que faz? Começa a jogar lixo, coloca, faz encanação para o esgoto escorrer para esse local. E o manguezal, ele é importantíssimo. Ele serve, ele inclusive recebe o nome de berçário natural, porque muitas espécies se reproduzem nos manguezais. Um exemplo disso são os caranguejos. Os caranguejos, eles têm a época, né, da desova, a época da reprodução. Então, eles se reproduzem aí. Tem alguns peixinhos também, alguns animaizinhos aquáticos que também só se reproduzem no manguezal. E nessas árvores aqui, tem as aves que se reproduzem por aí. E é muito interessante. Se você provavelmente já passou perto de algum manguezal, você deve ter visto que tem algumas aves que ficam, inclusive elas ficam até dentro da água mesmo, porque elas comem esses peixes que nascem aí, certo? Já já nós vamos ver. Aqui, ó. Olha aqui, ó, essas aves, você provavelmente já viu, né? Ela tem os pés, né? As canelinhas bem fininhas, então ela sai andando pela água, por aquela parte mesmo, que é uma espécie de lama. E ali elas vão tirando, né, os seus alimentos. O caranguejo, que nasce nesse local, né, caranguejo faz parte da alimentação de muita gente. A montanha também é um outro tipo de ecossistema. O rio também, né? Lá no rio existem, inclusive, plantas aquáticas, existem peixes, né? E outros animais aquáticos, né? Tem algumas tartarugas também que são de rios. E fatores bióticos, que nós vimos os nomes ainda agora, né? Fatores bióticos são todos os seres vivos, todos os elementos vivos. Então, aqui a gente tem, ó, o ser humano, né? Nós. Temos aqui, ó, insetos. Temos aqui, ó, esses cogumelos. Temos aves. Temos aqui, ó, o elefante. Temos plantas. Temos fungos, bactérias. Os fungos, as bactérias, né, os protozoários, também são seres vivos. Eles também fazem parte desse grupo, que é o grupo dos seres bióticos. Bióticos é o que tem vida. Por quê? Quando vocês forem começar a estudar biologia, vocês vão ver que quando vocês vão estudar ciências até o 9º ano. Quando chegar no ensino médio, vocês vão estudar a disciplina que substitui ciências, que é a biologia. E vocês vão ver que bio significa vida. Então, biologia é o estudo da vida. Então, bióticos é o que tem vida, tá? Já os abióticos são aqueles elementos que, apesar de serem da natureza, eles não têm vida. Ó, a luz, nós temos a luz do sol, não é? A temperatura também, a água, o solo, tudo isso faz parte da natureza, mas não tem vida. E aqui, ó, nós temos os desenhos, né, desses elementos, ó. Mas são da natureza, mas nenhum deles são vivos, né? São o que a gente chama de elementos não vivos, tá? Olha aqui, ó, outro esqueminha, ó.
componentes abióticos, ó, ciclo, aí tem gases, água, minerais, energia, né, calor. Aí, os componentes bióticos, consumidores, herbívoros, carnívoros, os produtores, ó. Produtores são aqueles seres que produzem seu próprio alimento, sem depender de outros seres vivos, né, como as plantas, as algas também produzem, né? Seres decompositores são os fungos, as bactérias também, tá? E aqui são os consumidores, que são aqueles animais que dependem de outros seres vivos para poderem se alimentar, certo? Olha aqui, ó, floresta amazônica, né, que é ecossistema belíssimo, maior floresta tropical do mundo. Isso daqui no Brasil. Mata das Araucárias, também aqui no Brasil, vocês vão estudar sobre ela, tá? Quando a gente for estudar sobre a região sul, nós vamos falar dela. Mata Atlântica, o Pantanal, né? Pantanal que nós agora há pouco tivemos, né, até algumas situações do incêndio, dos incêndios, né, florestais, que alguns animais morreram, é um ecossistema importantíssimo. A Caatinga, que apesar de a gente ver o solo tão seco, as plantas secas também tem a sua função, também tem a sua importância no meio ambiente, tá certo? E nós vamos fazer a página 61, tá? Agora, como atividade de classe. Começa no quinto quesito. Tem assim: os animais, os vegetais e os elementos não vivos são componentes de um ecossistema. Responda. Letra A. Um ecossistema se caracteriza pela interação de quais fatores? Como é que se chama aqueles elementos que têm vida, aqueles seres vivos? São os fatores o quê? Bióticos. E aqueles elementos da natureza que não têm vida são o quê? Os fatores abióticos. Então, você vai colocar na letra A fatores bióticos e abióticos, certo? Na letra B, a gente tem: agora explique cada um desses fatores. Os fatores bióticos são todos os seres vivos que vivem no ecossistema. Fatores bióticos são todos os seres vivos que vivem no ecossistema, certo? Aí, na mesma linha, fatores abióticos, né? Na mesma letra ainda, tá? Se não tiver espaço, tem várias linhas aí, então dá para escrever. Fatores abióticos são os que compreendem os fatores físicos não vivos. E você também pode colocar, são os fatores, os elementos também não vivos, certo? Então, que elementos são esses? A água, luminosidade, temperatura, as rochas, o solo, né, etc. Tem várias coisas que você pode escrever, certo? Então, ó, estão aí as letras A e B, que nós falamos agora, né? Caso você tenha perdido as palavras, vocês podem pausar para poder fazer a correção, né? Para poder escrever, que fica até melhor para vocês mesmos, certo? No sexto quesito, a gente tem assim: complete a afirmativa corretamente.
Depois de observar diferentes, nós estamos falando sobre o quê? Sobre os ecossistemas, né? Então, depois de observar diferentes ecossistemas, vocês completam no primeiro, ecossistemas, podemos perceber que em cada um deles há a presença de elementos físicos, como o calor, a umidade, que se relacionam mantendo o equilíbrio do lugar, tá? Então, vamos fazer agora a leitura, né, com as palavras que já estão completadas. Depois de observar diferentes ecossistemas, podemos perceber que em cada um deles há a presença de elementos físicos como o calor e a umidade, que se relacionam mantendo o equilíbrio do lugar, certo? No sétimo quesito, nós temos assim: qual é a importância da existência de diferentes ecossistemas, né? É garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Quando eu dei o exemplo a vocês, eu falei que um animal ele controla a população de outro animal, né? Então isso é uma forma de equilíbrio também, para que a população de um determinado animal não aumente demais. Por quê? Se aumentar demais, vai haver um desequilíbrio em nosso planeta, né? E isso não seria legal para a manutenção da vida no nosso planeta, certo? A atividade de casa está super fácil, né? Primeiro, habitat você vai marcar qual é a frase aí que define o que é habitat. Onde os seres vivos se desenvolvem, respeitando as características do lugar. Onde os seres vivos nunca se desenvolvem. Essa daí, ó, tá super fácil, não é? Segundo, quem sou eu? Ambiente formado pela interação entre os fatores bióticos e os fatores abióticos. Quem é que faz essa relação? Será que é o habitat? Será que é a ecologia? Ou será que é o ecossistema? Né? O terceiro tem: numere corretamente. 1. Fatores bióticos. 2. Fatores abióticos. Os fatores bióticos, lembrando, biótico é tudo que tem vida, certo? Então, o que tiver vida, você vai numerar como 1. Os abióticos são aqueles elementos não vivos. Então, o que não tiver vida, você vai numerar como 2. Então, vocês têm aí rãs, rochas, água, algas, peixes, areia, insetos e luminosidade, certo? E o quarto, qual é a diferença entre ecossistema e habitat? Vocês têm a diferença, né? O ecossistema vocês encontram na página 58 e o habitat na página 57, certo? Então, na próxima aula, nós faremos a correção dessa atividade pós-vídeo, certo? E hoje a gente fica por aqui, certo? Então, um excelente dia para vocês e até a nossa próxima aula.